Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Priscila Martins e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre estagnação. Você sente que está estagnado em alguma área da sua vida? Você sente que está parado? Que não tem um movimento? Então eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o seu sonho? Qual que é o seu maior objetivo nesse momento? O que você determinou que vai fazer nesse ano? Já que nós estamos em janeiro ainda, né, no começo do ano, quais são as metas que você determinou para você neste ano? Você já parou para pensar nisso? E o que você está fazendo para concluir essas metas, para atingir essas metas? Você já parou para pensar que a sua estagnação pode ser uma falta de um sonho, de um objetivo, de ter algo para você fazer, para você dedicar o seu tempo e a sua energia? Então eu quero te contar um exemplo que aconteceu comigo e que vai te dar mais clareza nessa situação. Quando eu estava na faculdade, eu fiz engenharia mecânica, então o curso são 5 anos. E desde quando eu entrei na faculdade, eu determinei que eu iria formar em 5 anos. Então, independente do que acontecesse, eu iria formar em 5 anos. Então, falando isso, parece que é uma bobagem, né? Porque todo mundo quer formar no tempo do curso. Só que a expectativa é uma coisa e a realidade é completamente diferente, principalmente no curso de engenharia mecânica. Então, era uma coisa assim, era um objetivo meu, era uma meta que eu determinei para minha vida. Eu tinha certeza absoluta que, independente do que acontecesse, eu iria formar em 5 anos. Então, durante esses 5 anos, aconteceram muitas coisas mesmo, sabe? Dificuldade em matéria, dificuldade no curso, dificuldade financeira, porque eu pagava a faculdade. Então, assim, muita coisa aconteceu. Mas eu tinha certeza absoluta, eu não permitia dúvidas, que eu iria formar em 5 anos. Então, eu sempre fiz o possível e o impossível, tudo que estava ao meu alcance para eu formar em 5 anos. E teve uma situação que aconteceu que na época de uma matrícula, isso já estava mais para o final do curso, na época de renovar a matrícula, né? Todo semestre a gente renova a matrícula, e na época de renovar a matrícula, eu não tinha o dinheiro para pagar a matrícula. Eu não lembro se eu não tinha dinheiro para pagar a matrícula ou se tinha alguma mensalidade atrasada e o sistema da faculdade não permitia que eu renovasse essa matrícula antes de quitar o que estava devendo. Era alguma coisa assim. Eu sei que eu não consegui fazer a matrícula no tempo ali determinado pela faculdade para fazer a matrícula. E aí eu fui fazer a matrícula fora do prazo. Tem um processo de matrícula fora do prazo. Então você pega as matérias onde tem vaga. E aí quando eu iniciei o curso, eu iniciei no turno da manhã. Então, lá na faculdade que eu estudei, quem fazia engenharia mecânica de manhã era do 1º ao 7º período de manhã e o 8º ao 10º à noite. Nessa época eu já estava à noite, já estava no final do curso. E aí eu fui fazer essa matrícula fora do prazo. E quando eu fui fazer essa matrícula fora do prazo, tinha uma matéria de laboratório que não tinha vaga. Então a turma estava esgotada. E aí eu fiquei preocupada, né, com medo, falei, nossa, e agora, como que eu vou fazer? Eu preciso fazer essa matéria para eu formar nos 5 anos, porque ficar devendo uma matéria, eu não ia formar em 5 anos. Então, eu fiquei preocupada e tal, procurei o coordenador do curso, que na época ele estava afastado, e aí por motivos de saúde, e aí tinha uma outra pessoa, que era tipo um vice-coordenador, uma pessoa substituta, que era o professor que dava a aula nesse laboratório. E aí eu falei com ele que eu queria fazer a matéria e tal, e se não tinha como me encaixar, um aluno só não ia te fazer diferença. E aí ele falou comigo que teve uma demanda e eles iam abrir uma nova turma. E aí ele chegou a abrir no sistema uma nova turma, eu acho que 8 alunos na época matricularam nessa turma, só que quando o coordenador do curso voltou, ele cancelou essa turma. Ele falou que não poderia ter, na época ele explicou o que estava acontecendo, por que não poderia abrir essa turma, e aí cancelou essa turma. E aí, naquele período, eu não fiz aquela matéria. Então, eu tive que usar outros recursos, né? Puxei uma matéria do período da frente, fui fazendo em outra unidade da faculdade, para no período seguinte eu conseguir encaixar aquela matéria que eu tinha perdido na minha grade e conseguir formar nos 5 anos. E aí, o que aconteceu? No período seguinte,
eu fui matricular, e aí matriculei na matéria que faltava, do período anterior, fui fazer a minha matrícula. E aí o universo é tão maravilhoso, né, que até nos desafios a gente tem que ver oportunidades, que foi justamente nessa matéria que eu não tinha feito e fui fazer no outro semestre, que eu conheci o meu marido. Ele também é da engenharia mecânica. Então, assim, na época eram 64 matérias a grade do curso, ou 66, não lembro. E de todas as matérias do curso, a gente entrou no mesmo ano, nós fizemos uma matéria junto. E justo nessa uma matéria, nós nos conhecemos, né? Começamos a namorar e hoje somos casados. Então, assim, na época eu fiquei muito invocada, muito chateada por eu não ter conseguido entrar, sabe? Por ser um aluno a mais, na verdade não era um, que eram outras pessoas também queriam, né? E aí depois, olha a oportunidade que o universo me deu. E mesmo assim eu consegui encaixar, né, e formar nos 5 anos, não tive problema, consegui concluir o meu curso no tempo que eu determinei. Eu sabia que em dezembro de 2013 eu estaria colando grau, e graças a Deus foi isso que aconteceu. Então eu sempre tive ali um foco, uma determinação, e fiquei firme no meu objetivo, né, mesmo com os desvios que foram acontecendo, e aconteceu muita coisa, eu sempre tive foco. E aí tem uma outra história que também é relacionado a isso, mas com o fato de não determinar uma data. Depois que eu formei, o meu outro objetivo, né? Aí eu gerei um outro objetivo da minha vida. E o meu outro objetivo era ter na minha carteira, na carteira de trabalho, lá escrito engenheira mecânica. Esse era o meu objetivo. Eu falava que era o sonho da minha vida, ali naquele momento, ter na minha carteira escrito engenheira mecânica. E aí, todas as vezes que eu me candidatava em uma vaga de emprego, nos lugares que eu trabalhei, na maioria das vezes a oportunidade era uma vaga para engenheiro mecânico, só que na hora de contratar, a pessoa contratava como coordenador, como auxiliar, como qualquer outra coisa, mas nunca colocava engenheiro mecânico na carteira, entendeu? Ou falava que a vaga não ia ter mais a vaga, sempre acontecia alguma coisa, mas nunca era engenheiro mecânico na carteira. E aí, muitas vezes eu fiquei chateada com isso, né? Falava assim, nossa, por que não tá dando certo? Por que isso não tá acontecendo? E outras vezes eu já ficava numa autossabotagem, falando assim, não tá dando certo, porque isso é meu ego, porque eu tenho que estar satisfeita de ter um emprego, de ter uma oportunidade, não sei o que, pelo menos eu tô trabalhando na área, sabe? Eu ficava nesses conflitos internos ali comigo. Mas lá no fundo, o que eu queria mesmo era ter uma oportunidade como engenheira mecânica na carteira. E aí, o tempo foi passando e chegou uma fase da minha vida que eu peguei e pensei assim, se vier bem, se não vier também, né, eu não vou ficar esquentando a minha cabeça com isso. E eu comecei a trabalhar com perícia, e aí dentro da perícia eu tinha a oportunidade de atuar como engenheiro mecânico, né, precisa ter o CREA ativo. Mas por mais que isso era necessário que eu fosse engenheiro mecânico, que eu comprovasse que eu sou engenheira mecânica, para mim, não estava escrito na minha carteira de trabalho, então ainda faltava alguma coisa. Mas eu comecei a soltar, me desapegar disso, preocupar com outras coisas. Então, nesse tempo, eu já estava trabalhando com as terapias, né? E aí eu já estava mudando a minha cabeça, sabe? Percebendo as situações por outro ponto de vista. Só que não tinha caído a ficha, era que esse sonho, esse objetivo, eu não tinha colocado uma data. Então, eu precisei comprar uma ferramenta, um equipamento para o meu trabalho de terapia, né? E era um equipamento caro. Então, eu precisava comprar esse equipamento, determinei uma data, falei até o mês, se não me engano foi abril, né? Até o mês de abril eu vou comprar isso que eu preciso. E aí eu falei, beleza, agora eu preciso arrumar formas de ter o dinheiro para comprar isso que eu preciso, porque eu não queria tirar o dinheiro de outras coisas, eu queria um outro dinheiro para comprar esse equipamento. E aí, pensando, né, quais as formas que eu poderia fazer para não tirar o dinheiro que eu já tinha guardado, apareceu uma oportunidade de trabalho lá dentro da área da engenharia, mas não como engenheiro mecânico. Então, o meu marido ficou sabendo dessa oportunidade, ele me falou assim, olha, você tem interesse e tal? E na hora me veio na minha cabeça o meu objetivo com data determinada de comprar o meu equipamento. E aí eu pensei, não, eu vou aceitar,
porque através disso daí eu vou conseguir comprar o meu equipamento. Então eu aceitei essa oportunidade de trabalho e tal. E quando foi em abril, eu já tinha feito o pedido, já tinha pedido para comprar esse material. Só que o incrível disso tudo foi que essa oportunidade de trabalho não era o cargo que eu queria, era uma área, era dentro da área de engenharia mecânica, mas era um setor, né, que eu nunca tinha trabalhado. Então era uma nova oportunidade de aprender algo diferente, né? Era numa outra cidade, ia continuar morando longe do meu marido, era cheio de coisas, mas mesmo assim eu aceitei o desafio. E apesar disso tudo, nesse emprego, que eu não tinha expectativa nenhuma, que meu único objetivo era conseguir comprar o meu equipamento, eu tive a minha carteira assinada como engenheira mecânica. Foi justamente nesse emprego que eu tive essa oportunidade. E quanto tempo levou isso? 7 anos. Desde quando eu tive o sonho, né? Falei que agora o meu sonho é ter a minha carteira assinada como engenheira mecânica, até o dia que isso aconteceu, levou 7 anos. Então, assim, o meu sonho, eu nunca desisti dele. Só que eu não tinha colocado uma data que isso ia acontecer, né? Eu fazia por onde, mas eu nunca tinha determinado uma data. Então, assim, isso faz diferença, né? Então, muitas vezes eu me sentia estagnada nesse sonho. Eu sentia que o que eu fazia não funcionava, não dava resultado, que eu estava perdida. Mas talvez, né, o colocar a data, essa é a ficha que caiu para mim agora. O tanto que isso faz a diferença. O colocar a data e soltar, né? Você fazer o possível e o impossível, fazer tudo que está ao seu alcance, ter consciência que você está fazendo o seu melhor e ao mesmo tempo soltar para o universo, acreditar que o seu objetivo, aquilo vai se realizar no prazo que você colocou. Lógico também que sendo algo que é possível de se realizar, né? A gente não vai falar que eu quero daqui 2 meses ter um filho, sendo que nem grávida eu tô. Então tem coisas que é impossível de acontecer. Mas dentro do que é possível, dentro do que é permitido pelo universo, dentro do que não vai prejudicar outras pessoas, né? Que vai ser algo que é bom, que é divino. Então, se você está estagnado, eu te desafio a determinar os seus objetivos, determinar uma meta e faça o possível e o impossível para que isso aconteça. Que se por um acaso o seu objetivo não se realizar, eu tenho certeza que várias outras coisas vão acontecer no seu caminho que vão ser maravilhosas. Pelo menos aprendizado você vai ter muito e não vai ter essa sensação de estagnação. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui, curte, comenta, compartilha com outras pessoas e até o nosso próximo vídeo.